Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda à nossa aula número 2, aula de categorias de habilitação aqui no CFC Online, promovido pelo ABC do Trânsito, o nosso canal que é voltado para o trânsito, para você aprender para a autoescola e também aprender para a vida. Acompanha comigo então a aula número 2, para você então saber quais são as categorias de habilitação que você pode dirigir ao longo da tua vida no trânsito. Bora lá comigo! Para quem ainda não me conhece, eu sou Alex Brito, instrutor teórico de autoescola desde 2013, com mais de 10 mil alunos formados. Sou formado em gestão pública pela FATEC Univesp e pós-graduando na área de Direito de Trânsito e também de Gestão de Trânsito. Eu atuo no trânsito desde 2006, há 17 anos, trabalhando na área específica de trânsito e transportes na cidade de Guarulhos, aqui na Grande São Paulo. Categorias de habilitação. Nós temos 5 categorias. Vamos começar pela categoria A. A categoria A é a categoria de motos, onde você pode dirigir veículos de 2 ou de 3 rodas, com ou sem carro lateral, assim como diz na lei. Veículo de 2 rodas, você vai tirar a sua habilitação lá na autoescola com uma moto 125, 150, até 160 cilindradas, e vai dirigir qualquer moto que você puder ter. Então, basta ter 2 rodas ou 3, você já pode conduzir com a categoria A. Essa categoria permite você dirigir qualquer tipo de motocicleta, até mesmo aqueles triciclos de motoclube ou até mesmo triciclos para transporte de cargas, como por exemplo gás e água, por exemplo, tá? Agora, a gente tem aquele quadriciclo, tem corpão de moto, jeitão de moto, porém não é moto. O quadriciclo, ele é considerado um veículo para 4 rodas, então um veículo de categoria B, que a gente fala que é a categoria para carros. Na categoria B, nós temos então 2 tipos de veículos que nós podemos transportar: veículos de passageiros e veículos de cargas. Para veículos de passageiros, eu posso transportar qualquer veículo que no documento conste capacidade máxima de até 8 passageiros, excluído o condutor, ou seja, veículos com até 9 lugares, tá? E para cargas, qualquer veículo que no documento, aquele campo chamado PBT, peso bruto total, não ultrapasse 3.500 quilos de peso. Assim como, por exemplo, um carro de passeio tradicional, assim como a Kombi, a nossa saudosa Kombi parou de fabricar lá em 2013 para 2014, e cabiam 9 pessoas, né? O motorista mais 8 pessoas. E também esses utilitários, caminhonetes utilitários de trânsito, né? Assim como a Hyundai HR, Kia Bongo, por exemplo, esses veículos transportam até 3.500 quilos de peso. Então a gente pode transportar com a categoria B de bola mesmo. Agora, a categoria C, C de carga, C de caminhão, é uma categoria que vai ampliar a sua capacidade de carga. Lá na categoria B, na categoria anterior, você transportava até 3.500 quilos de peso, lembra? Agora, na categoria C, você pode dirigir qualquer veículo em que o seu peso seja superior a 3.500 quilos de peso. Então, você pegou o documento do caminhão, está lá dizendo que ele aguenta 4.000, 6.000, 10.000, 20.000 quilos, sem problema. A sua categoria C foi preparada para isso. Lembrando que, e quando estiver na categoria C, eu ainda posso dirigir qualquer veículo lá da categoria B, hein, gente? Dirigir veículos pequenos de cargas ou de passageiros, tá? Agora, na categoria D de dado, opa, antes de chegar na D de dado, olha aqui um exemplo de categoria C, o caminhãozinho toco, ou caminhão truque, por exemplo, tá? Agora, na categoria D, nós temos a categoria para ônibus, ou seja, veículos com muito mais que 8 passageiros. Então, para transporte de veículos com mais de 8 passageiros, categoria D de dado, tá? Assim como os nossos ônibus rodoviários, assim como as nossas vans, como transporte de escolares, por exemplo, tá? Inclusive o veículo de transporte público coletivo de passageiros também necessita da categoria D de dado. Aproveitando esse momento, vamos fazer aqui uma leve jogada de pensamento. Você está dirigindo uma van igual essa daí, capacidade de 15 pessoas, mas estou sozinho. Será que eu posso dirigir com a categoria B? Porque lá cabe até 8, eu estou sozinho.
Eu tenho menos de 8, né? Só tenho uma pessoa. Será que eu posso? E a resposta é não, tá, gente? Aqui o que vale é o documento do veículo. Capacidade do documento na van é 15 e a minha categoria B de bola lá atrás só podia no máximo 8 passageiros mais o condutor. Então aqui, para dirigir vans de passageiros, tem que ser a categoria D de dado. Ficou com dúvida de alguma coisa aqui, gente? Quer deixar um comentário? Coloque aqui nos comentários a sua dúvida que eu prontamente vou responder a vocês, tá bom? Já na categoria E, na B eu dirigia veículos de transporte de carga e passageiros, né, numa quantidade limitada de 8 passageiros ou 3.500 quilos. Na C, ampliou para mais que 3.500 quilos. Na D, ampliou minha capacidade de passageiros para mais de 8 passageiros. E na E, aumenta o quê? Aumenta eixo? Aumenta. Aumenta peso? Aumenta. Aumenta o tamanho? Aumenta. Mas, na verdade, gente, aumenta a quantidade de veículos que você dirige. Olha só, lá na A, na de moto, era um veículo só. Na categoria B, um veículo só. Na categoria C, um veículo só. Categoria D, um veículo só. Já na categoria E, eu já posso dirigir 2, 3, até 4 veículos sendo encaixados ali, virando um trem-minhão, literalmente, né? Então vamos lá, gente. Qual é a regra para ser categoria E? Nós temos que ter no mínimo 2 unidades, sendo que a primeira unidade, aquela que tem motor, como cavalinho mecânico, como a gente chama aquele caminhão que leva a carreta, ela é chamada de unidade tratora. Unidade tratora, unidade que tem tração, unidade que tem motor. Essa unidade com tração, ela pode ser qualquer unidade das categorias B, da categoria C ou até mesmo da categoria D. E atrás dela, encaixada nela, uma unidade de cargas ou uma unidade de passageiros, desde que o peso seja superior a 6.000 quilos. Tá? Então, 2 veículos, um com motor, que pode ser de qualquer categoria B, C ou D, e a segunda unidade acima de 6.000 quilos. Assim como, por exemplo, a carreta famosa, assim como, por exemplo, o ônibus coletivo de passageiros, o articulado até o biarticulado. Na nova alteração da Resolução 789 de 2020, é autorizado agora também o ônibus articulado a ser transportado, ser dirigido na categoria D de dado. Então, quem tem categoria D de dado, de acordo com a Resolução 789 de 2020, já pode dirigir o veículo articulado. Então, se você tem articulado na empresa que você trabalha, pode chegar na tua empresa e falar, olha, já tem autorização, hein? Vai lá na 789 de 2020 que ele está me autorizando. Eu posso dirigir o seu veículo? Sim. Legal, gente? Alguma dúvida? Comentários, por favor, tá bom? Vamos então para os últimos detalhes das categorias de habilitação. Lembrando, a categoria A não se mistura com as demais, gente. Então, a categoria A ela precisa ser tirada em separado da categoria de carro. Então, quando a gente faz o processo de habilitação, igual lá no vídeo 1 que eu publiquei agora no último vídeo, você pode então tirar a categoria A e B ao mesmo tempo. Só que você vai fazer aulas de moto e prova de moto, aula de carro e prova de moto. Vou usar o mesmo processo, mas são duas carteiras, tá? Entre aspas, separadas. Vamos usar o mesmo documento, só que lá no documento vai ficar categoria A e B. Não vai ficar apenas a letra B ou apenas a letra A, vai ficar as duas letras, tá? Então, quer dizer, se eu sei dirigir uma carreta e tenho categoria E, mas eu nunca dirigi uma moto e não tenho categoria de moto, eu posso dirigir um trem-minhão, mas eu não posso dirigir um veículo de 2 rodas, como a moto, por exemplo, tá? A minha categoria de habilitação particular mesmo é A para moto e D para ônibus, por exemplo. Para a gente trocar de categoria, tá? Lembrando que a categoria A não se mistura com as demais, tá? Agora, a categoria B, se eu quiser passar para a categoria C, eu preciso ter 1 ano de CNH categoria B. Não conta o tempo de permissão para dirigir. Aí, passou o tempo de permissão, mais 1 ano, eu já posso ir para a categoria C. Na categoria D, se eu quiser pular da B direto para D, de carro direto para de ônibus, eu preciso ter 2 anos de categoria B, CNH, ou 1 ano de CNH categoria C. Para chegar na categoria E,
a gente pode, então, chegar com 1 ano de categoria D e acabamos de fazer uma mudança na lei aqui, tá, gente? Acabamos de fazer uma mudança da lei. Então, a nova lei diz o seguinte: para chegar na categoria E, pela categoria C é a qualquer tempo. Então, teoricamente falando, eu posso tirar a categoria C, sair com a minha carteira C da autoescola e já procurar a autoescola para tirar a categoria E. Basta eu ter, então, gente, 21 anos de idade. Eu tendo 21 anos de idade, eu já posso, logo que eu sair da autoescola da C, já partir para a categoria E, tá? Essa é uma alteração nova também da legislação. Então, gente, eu também não devo possuir infrações de natureza gravíssima. Isso também foi uma alteração. Eu deixei de propósito aqui nesse cantinho, porque isso aqui foi alterado também nas últimas atualizações. Para tirar as categorias C, D e E, eu não posso ter infrações gravíssimas. Aliás, eu posso ter uma só, tá? Somente uma gravíssima pode. E para fazer a categoria C, D e E, eu preciso fazer o exame toxicológico, ser aprovado e fazer a renovação do exame toxicológico de 2 anos e meio em 2 anos e meio até completar 70 anos de idade. Aí eu só vou fazer o exame toxicológico na renovação e não mais no periódico. Porque como o exame vale 2 anos e meio em 2 anos e meio, e a pessoa com 70 anos já tem uma carteira que vale por 3, eles esperam vencer a carteira para poder fazer o novo toxicológico. Vamos lá, gente. Para a gente fechar a conta de hoje, eu preciso saber: eu estou dirigindo esse carro aqui em cima e ele está levando uma carretinha. Na carretinha estamos levando cargas. As motos nesse momento são cargas. Então perceba que eu estou levando o veículo acoplado ao meu. Qual é a categoria de habilitação para dirigir este veículo com cargas ali atrás? Acertou quem disse categoria B de bola. Porque é o seguinte, gente, para ser categoria E, eu tenho que ter uma unidade tratora, que é aquela unidade que está lá na frente. A minha segunda unidade, que é essa aqui de trás, se ela não ultrapassar 6.000 quilos de peso, ela vai valer a carteira da unidade de origem, aqui da unidade tratora. Então, mesmo que eu tivesse aqui teoricamente, uma carretinha com 5.999 quilos aqui. 5.999 quilos. Eu ainda teria o uso da categoria B de bola. Ô Alex, mas 5.999 é mais que 3.500 que diz aqui na categoria B. Sim, é mais. Mas este veículo tem autorização para levar até 3.500. E aqui atrás, qualquer valor antes de 6.000 continua a categoria de origem do primeiro carro. Acima de 6.000, categoria E. Combinado, gente? Então, não esqueça da quantidade de peso que pode ser transportado lá atrás. Maravilha. Qual a